Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a fibromialgia e sobre a visão do Ayurveda na fibromialgia, né? Então, como que o Ayurveda encara, aborda e trata a fibromialgia. Mas afinal, o que é essa bendita dessa fibromialgia, que é algo bem comum nos dias de hoje? Então, a fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor e sensibilidade nos músculos, tendões. Algumas pessoas podem sentir algumas coisas ali nas articulações e acomete com muito mais frequência nós mulheres, tá? Além disso, é muito comum estar presente também, além dessa dor generalizada pelo corpo, é comum estar presente alteração do sono, sensação de peso, cansaço, fadiga, ansiedade, depressão e distúrbios na função intestinal, tá? Apesar de ser uma situação bem comum, uma doença bem comum, ainda não se sabe ao certo quais são as verdadeiras causas da fibromialgia, tá? Ela é uma doença reumática bem diferente das demais, porque, por exemplo, quando a gente pensa na artrite reumatoide, né, que é uma doença reumática bem comum, a gente encontra muitos processos inflamatórios ali nas articulações, mas no caso da fibromialgia, o paciente ele não vai apresentar inflamação nos tecidos e nas articulações, né? E ele também não vai apresentar comprometimento dos órgãos internos, que é muito comum também de muitas outras doenças reumáticas, não ser uma coisa ali apenas que acomete a articulação, mas também pode ter o comprometimento de órgãos internos, mas esse não é o caso da fibromialgia, tá? Então, geralmente os pacientes, eles costumam se queixar de dores generalizadas pelo corpo. Só que essas dores, geralmente, elas se concentram muito mais nos músculos e não tanto nas articulações. Então, geralmente, os pacientes com fibro, eles não relatam tanta dor no ombro, no cotovelo, no joelho. Geralmente, esses pacientes, eles se queixam mais de dor nos músculos. Então, é dor aqui em cima, é dor no músculo da perna, tá? Então, algumas pessoas, elas acabam também confundindo a fibromialgia com a síndrome dolorosa miofascial. Por quê? A síndrome dolorosa miofascial, ela também gera dor muscular, ela também faz com que os nossos músculos doam, né? Só que a diferença é que na síndrome dolorosa miofascial, essa dor, ela costuma ser uma dor mais pontual, mais localizada. Então, a pessoa vai falar assim: eu sinto dor aqui no trapézio, eu sinto uma dor muito pontual ali no meu glúteo que irradia para a coxa. Então, geralmente são dores pontuais, localizadas. Já na fibromialgia, a pessoa fala assim: eu tenho dor no corpo todo, eu tenho dor aqui no pescoço, eu tenho dor nos braços, eu tenho dor na lombar, eu sinto dor nas pernas. Então, é uma dor mais generalizada, tá? E na síndrome dolorosa miofascial, o que acontece? Além de ser uma dor mais específica, mais localizada, na verdade, existe a presença de ponto gatilho. O ponto gatilho, ele é como se fosse uma bolinha dentro do músculo que você aperta, você sente aquela bolinha e quando você aperta aquela bolinha, ela gera uma dor irradiada para longe do local onde está essa bolinha. Então, vamos supor, às vezes um ponto gatilho aqui no pescoço, ele pode gerar uma dor de cabeça quando você pressiona ele, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre síndrome dolorosa miofascial e e a fibromialgia, que é muito comum as pessoas confundirem. Então, eu como físio, eu sei que as pessoas confundem muito, mas são coisas bem diferentes, tá? Bem diferentes mesmo. E quais são os sinais e sintomas da fibromialgia? Então, o principal sintoma da fibromialgia, a principal queixa dos pacientes é a dor generalizada, que muitas vezes ela torna-se incapacitante mesmo. Então, o paciente não consegue fazer as atividades do dia a dia por causa de dor, né? Então, como eu já falei, esses pacientes, eles não apresentam processos inflamatórios nos tecidos, mas eles apresentam um limiar de dor bem baixo e costumam ser bem sensíveis à dor. Então, a fibromialgia é uma doença também que, se você for investigar, você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer um exame de imagem, não vai aparecer nada. Então, os seus exames vão estar dentro da normalidade. Os exames de imagem, a radiografia, o ultrassom, o raio-x, vai dar tudo ok, vai dar tudo normal, porque a fibromialgia você não consegue detectar por exames. É um exame
clínico, é um exame de anamnese, é um exame de palpação que o médico vai fazer, tá bom? Então, a dor ela costuma ser generalizada por todo o corpo e bilateralmente, e a fadiga está presente em 90% dos casos, né? Onde possivelmente existe aí uma associação com o sono não reparador nesses pacientes, tá bom? A gente sabe também que existe uma relação muito forte aí entre o sono e a dor, porque geralmente as pessoas que não têm um sono reparador, geralmente elas tendem a ter mais dor do que pessoas que dormem bem e que têm um sono reparador, tá bom? Então existe sim, já é comprovado, vários estudos mostram a relação entre dor e insônia. Então a insônia aumenta a dor, mas a dor também vai influenciar na insônia. É um ciclo vicioso que a gente tem que tentar quebrar isso daí, tá bom? É muito comum também que esses pacientes, né, principalmente mulheres, essas pacientes, que a maioria é mulher, elas apresentem questões emocionais e mentais com alteração do humor, então podendo apresentar uma irritabilidade, uma depressão, ansiedade, tá? Esses pacientes também podem sofrer com episódios de enxaqueca e dores de cabeça tensionais, né? Sensação de dormência, formigamento, dor abdominal também que pode estar associada ali à síndrome do intestino irritável, tá? Então, como a gente pode ver, existem muitos sinais e muitos sintomas da fibromialgia e cada paciente vai manifestar de uma forma no seu corpo, né? Por isso que é sempre muito importante uma avaliação individualizada e um tratamento individualizado também. Mas como que o Ayurveda aborda a fibromialgia, né? Então, assim, a gente sabe que para o Ayurveda, pra gente entender a doença, o desequilíbrio daquela pessoa, a gente vai olhar duas coisas principais, né? O equilíbrio e o desequilíbrio dos doshas. Se você não sabe o que eu estou falando, pausa o vídeo e digita aqui no meu canal, né? Coloca assim, doshas ayurvedana, que vai aparecer um vídeo meu falando sobre o que são os doshas, para você entender melhor, tá bom? E aí depois você continua aqui no vídeo. Então, pro Ayurveda, para você ter saúde, para a gente entender, na verdade, o porquê do seu desequilíbrio, a gente vai avaliar o equilíbrio e o desequilíbrio dos seus doshas, para tentar entender qual dosha que está em desequilíbrio, qual dosha que está causando esses sintomas no seu corpo, na sua mente, tá? E além disso, a gente sempre vai avaliar a sua capacidade digestiva, né? A sua capacidade de digestão. Ana Cláudia, mas eu só sinto dor no corpo. Não me importa, tá? Para o Ayurveda, a capacidade digestiva ela é muito importante para a gente ter saúde. Então é como se a nossa capacidade de digestão representasse a nossa imunidade mesmo. Então eu sempre vou avaliar, independente se você só sofra com dor, tá? Eu não tenho problema nenhum de digestão, mas eu vou avaliar a sua digestão e provavelmente eu vou encontrar algum desequilíbrio ali também, tá bom? Então, geralmente, nesses casos de fibromialgia, a gente encontra um desequilíbrio do dosha vata, ou seja, esse dosha está aumentado. Então, esse dosha vata, ele é composto principalmente pelos elementos ar e éter, então é um dosha muito seco, leva a secura, né? E o desequilíbrio desse dosha, ele vai causar dor, ele vai causar irritabilidade, ansiedade, preocupação, insônia, ele pode causar também intestino preso, muitos gases, tá? Então todos os tipos de dores, desde dor muscular até dor de cabeça, até cólica, enfim. Então isso são sintomas, sinais de um desequilíbrio do dosha vata, tá bom? E além disso, a gente observa que pelos relatos, né, pelos sinais e sintomas que esses pacientes de fibromialgia apresentam, existe uma grande possibilidade de haver acúmulo de AMA. O que é AMA? AMA são tipo as toxinas, né? Que muitas vezes a gente acaba acumulando no nosso corpo justamente por uma dificuldade de digestão, por uma capacidade digestiva que está inadequada. E aí você não digere bem aquele alimento, você fica com aquele alimento não digerido no seu corpo ou mal digerido no seu corpo, e essas toxinas elas vão se acumulando, elas vão se depositando em alguns tecidos e vai dar os desequilíbrios e as doenças, tá bom? Então, se a gente pensar nas consequências do desequilíbrio de um dosha vata, a gente observa que a maioria dos sintomas da fibromialgia
são exatamente os sintomas de uma pessoa que apresenta desequilíbrios do dosha vata, tá? Então, esses sintomas, como eu já falei, dores, ansiedade, alteração de humor, alteração do sono, né? Então, por isso que muito provavelmente a pessoa que tem fibromialgia, ela tem um desequilíbrio do dosha vata, tá? E esse é o dosha que ele mais causa desequilíbrios. Então, quando esse dosha ele se desequilibra, ele pode também causar desequilíbrio dos outros dois doshas. Por isso que é importante passar em uma avaliação para observar e para entender se existe também um desequilíbrio dos outros dois doshas, né? E aí fazer um plano terapêutico para reequilibrar tudo isso daí, tá bom? É importante também a gente avaliar sempre se existe ama nesse paciente, que normalmente tem, tá? Porque quais são os sintomas de presença de ama no corpo? Então vai ser aquele cansaço extremo, aquela fadiga, aquela sensação de peso, aquele embotamento, parece que a pessoa não tem energia, parece que ela não tem energia para trabalhar, para fazer as atividades do dia a dia. Então esse peso, essa coisa pesada que puxa a pessoa para baixo, geralmente é indicativo de presença de ama, segundo a Ayurveda, tá bom? Bom, o tratamento do Ayurveda para a fibromialgia não é uma receita de bolo, então não vai ser a mesma coisa para todo mundo, né? Cada paciente vai apresentar um sintoma diferente, então a gente vai... esse plano terapêutico ele vai ser guiado de acordo com as queixas que o paciente traz pra gente na consulta, na avaliação, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação bem detalhada da vida da pessoa, né? Então, entender a rotina, a alimentação, para que a gente possa buscar a raiz desse desequilíbrio, em que momento que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, né? Então, acredita-se que o dosha vata ele esteja envolvido nesses casos, mas é sempre importante uma avaliação individualizada para tentar entender aí se existe mais dosha equilibrado e se tem a presença de ama, mas de um modo geral, tá? Quais são as orientações gerais aí para um paciente de fibromialgia, tá? Então, evitar alimentos industrializados, processados e refinados, evitar o excesso de açúcar e farinhas brancas, evitar ingerir alimentos pesados, evitar misturar alimentos de origem animal numa mesma refeição, porque isso é muito pesado para a digestão e pode formar ama. Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês facilita a formação de ama, tá bom? Então, por isso que deve ser evitado. Então, priorizar sempre legumes e verduras, se possível cozidos, tá? Porque eles são mais facilmente digeridos. Não comer jamais sem fome e não comer mais do que a sua fome está pedindo, tá? Não comer antes da refeição anterior ter sido digerida. E você pode colocar aí na sua rotina alguns chás digestivos, como por exemplo de gengibre e o de funcho, porque eles vão ajudar aí nesse processo de digestão e vão ajudar também na eliminação de ama, tá? Se o terapeuta indicar não, se ele observar, na verdade, que você tem uma capacidade de digestão reduzida, que é muito possível que isso esteja presente em você, então ele vai fazer um programinha de desintoxicação. Não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas ele vai fazer um programinha para você eliminar a ama do seu corpo e para você melhorar a sua capacidade digestiva, porque a gente só não vai formar mais ama se o nosso fogo digestivo, se a nossa capacidade digestiva estiver a pleno funcionamento, tá certo? Muito bem. Então, algumas orientações no estilo de vida também vai ser importante aí para equilibrar esse dosha vata, tá? De um modo geral, pra gente equilibrar esse dosha vata, geralmente o que a gente recomenda de uma forma geral? Então, evitar o excesso de alimentos de sabor picante, amargo ou adstringente, evitar o excesso de verduras cruas, evitar o excesso de açúcar branco, evitar o excesso de carnes secas, envelhecidas em conserva, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas e bebidas estimulantes, principalmente aquelas que têm cafeína, evitar alimentos secos, evitar o excesso de tempero picante e pimenta, optar mais por alimentos de sabor ácido, doce e salgado, preferir alimentos sempre cozidos, morninhos, né, bem úmidos, um pouquinho oleados, então é legal você usar um óleo de boa qualidade, seja o azeite, seja o óleo de gergelim prensado a frio, tá? Praticar atividades físicas leves, como yoga, pilates, caminhada. Realizar uma autoleação da pele e evitar deixar essa pele seca. Então, a oleação com óleo de gergelim é algo muito recomendado dentro do Ayurveda e que ajuda muito nesse controle do dosha vata, tá bom?
Bom, concluindo aqui, gente, então a fibromialgia ela é uma doença crônica e por isso o seu manejo ela requer uma mudança no estilo de vida para que você consiga atingir uma melhor qualidade de vida. Então, tudo que é doença crônica que a gente pensa, a gente tem que pensar em mudança no estilo de vida, tá? Então, assim, não é procurar aqui no Ayurveda uma erva. Ah, mas eu quero uma erva que tira a minha dor. Desculpa, mas não é assim que funciona, tá? A gente pode até entrar com uma fitoterapia, a gente pode até entrar com alguma erva que vai ajudar no controle de dor, que vai ajudar na questão do humor, mas não adianta você continuar fazendo tudo errado e você tomar a erva achando que aquilo vai ser um milagre, porque não é, gente. O reequilíbrio, a manutenção da saúde, a recuperação da saúde, ela sempre vai envolver diversas etapas, vai envolver muitas escolhas no seu dia a dia, e vai envolver uma reestruturação da sua vida mesmo. Então não adianta você tomar um fitoterápico ali para dor e para humor se você continua indo dormir 1 da manhã porque você fica assistindo Netflix todo dia até 1 da manhã e tem que acordar às 6 para trabalhar e se entope de café e só come fast food e não pratica atividade física. Então não adianta. Vocês têm que entender que o tratamento, qualquer tratamento, na verdade, ele sempre vai incluir uma mudança no estilo de vida, porque assim, é o que eu falo, a nossa saúde, ela é um reflexo das nossas escolhas. Então, se a gente quer melhorar a nossa saúde, a gente precisa também melhorar as nossas escolhas. E aí a gente vai ter consequências boas ou ruins de acordo com as nossas escolhas, tá? Então, tem que ter uma mudança no estilo de vida, né? O sono é algo extremamente importante dentro da fibromialgia, dentro dos tratamentos de dor. Então, é muito importante fazer a higiene do sono, né? Então, por exemplo, evitar comer ali 2 horas antes de você ir dormir, de 2 a 3 horas antes de você dormir, evitar ficar ingerindo líquido antes de dormir, evitar a bebida alcoólica antes de dormir, você tem que evitar telas também, então tudo que é estimulante, então tela, então celular, computador, televisão, evitar ali naquela 1 horinha antes de você dormir, então apaga tudo, vai ler um livro, vai meditar, vai praticar um yoga, vai praticar uma respiração consciente, vai ouvir uma música, vai fazer algo que te relaxa, não que te deixa estimulada, que te deixa ali, né, acordadona. Então diminui a luz ali da sala do seu quarto, deixa um abajurzinho só ligado, coloca uma musiquinha para o seu corpo ir entendendo que está próximo do horário dele dormir, dele relaxar, dele se desconectar. Então, o cuidado do sono dentro da fibromialgia é algo de extrema importância. Não adianta vocês quererem tratar dor crônica se vocês não olharem para a qualidade do sono de vocês e para a quantidade também. Que o ideal a gente sabe ali que é entre 7 e 8 horas. Ah, eu preciso acordar às 6 da manhã. Eu preciso acordar às 5 da manhã. Então, você vai dormir mais cedo, tá? Lógico que a gente sabe que dependendo da rotina e da fase de vida da mulher, isso é uma coisa que não é aplicada, porque principalmente mulheres que são mães, né? Que tá ali no comecinho, né? Ali no puerpério, então tá com bebezinho, tá com criança pequena, que ainda acorda à noite, que precisa dar de mamar à noite, a gente sabe que essa é uma realidade que não é aplicável na vida dessas mulheres, né? Mas é o que eu converso com as minhas pacientes também. Vocês têm que pensar que isso é uma fase e que isso vai passar. Uma hora vai acabar, uma hora você vai conseguir dormir 7 horas seguidas novamente. Então, aqui eu estou falando, não é pra você, mãe, né, que acorda de noite pra dar de mamar. Aqui eu estou falando para as pessoas que têm o poder de escolha, de escolher dormir mais cedo, mas muitas vezes não vão dormir mais cedo porque estão lá assistindo filme, porque estão jogando joguinho no celular. Então essa pessoa ela tem poder de escolha, de escolher dormir mais cedo, mas não vai porque não quer, né? Então se você está passando por esse momento da maternidade, fica tranquila, vai dar tudo certo, vai passar. É tudo uma fase, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que um tratamento de fibromialgia, ele é algo complexo, que envolve muita dedicação do paciente, envolve escolhas mais conscientes, né, diariamente. Então, não é algo simples, mas é algo possível, né? Independente se você tem a fibromialgia, se você tem alguma outra questão que não tenha cura,
não se pega nisso, tá? Porque eu trabalho como fisioterapeuta há mais de 10 anos, trabalho como terapeuta Ayurveda também, e eu posso falar pra vocês, gente, muitas coisas não têm cura, só que uma vida com mais qualidade de vida é super possível. Você pode voltar a fazer suas coisas com mais disposição, com menos dor, né? Você pode ter um controle de dor muito importante, mas para isso você precisa de dedicação e você precisa de persistência, resistência, resiliência, tá certo? E eu acho que o Ayurveda ele pode te ajudar muito a olhar para as suas escolhas e para o seu estilo de vida de uma forma geral, tá bom? Então, eu vou falar uma frasezinha aqui que eu coloquei no blog, no fechamento aqui do textinho que tem lá no blog também, sobre a fibromialgia. Eu coloquei assim, ó, lembrem-se que tanto a doença quanto a saúde é uma construção de anos e anos. E mesmo uma doença que não possui cura, é possível sim viver com uma melhor qualidade de vida, e isso só depende de você e das suas escolhas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre fibromialgia, e eu espero vocês numa próxima oportunidade, num próximo vídeo com um próximo tema. Um beijo e até mais!